E eu estou selecionando aqui algumas perguntas, porque o tempo é curto. A Leila está com alguém que está na plateia e tem uma pergunta para o Dr. Múcio. Vamos lá, Leila, com quem você está? Eu estou com o Rodrigo, de Joinville, e ele quer fazer uma pergunta para o Dr. Múcio. Doutor Múcio, na verdade, assim, não consegui ainda um diagnóstico correto, mas eu sinto é esporádico, a cada 3, 4 meses, não tem um tempo certo, uma espécie de cãibra nas costas, e que dura por cerca de 15, 20 dias, e chega aos 2 primeiros dias a ficar de cama mesmo, uma dor muito forte, até não respirar bem, bem devagar, porque a dor é forte mesmo. O senhor tem como mais ou menos dizer o que pode ser isso? Sim. Primeiramente, teríamos que fazer uma avaliação para ver de onde que está vindo essa dor. Tá? Nós temos 2 princípios. O primeiro, para ver se não tem uma patologia de uma cadeia ascendente, que seria uma patologia, por exemplo, um entorse de tornozelo, ele pode desencadear algum desequilíbrio articular ou muscular. Ou também uma disfunção de uma articulação temporomandibular, que seria uma investigação, também poderia. A princípio, assim, você falou do bloqueio respiratório. Nós temos um músculo que nós chamamos de músculo diafragmático, que é o diafragma, que é o músculo responsável pela respiração. 90% da respiração é feita pelo diafragma. E o diafragma, ele tem inserção em algumas vértebras lombares, principalmente em L5, L4, L3 e L2, que são vértebras lombares. Ele tem inserção. Então, poderia ser uma alteração a nível lombar e também uma alteração a nível torácico. Se for a nível torácico, eu pensaria mais, da maneira que você me passou, do romboide. Ele tem um músculo que chama-se romboide. Ele tem inserção em T4, na vértebra T4. E ele é um músculo que ele faz rotação e inclinação. Então, às vezes, essa dor pode vir de um processo, de alguma atividade física, algum processo que você faça, de inclinação e de rotação. Então, o que acontece? Ele faz uma fixação. Como nós trabalhamos em cadeias, os músculos estão interligados, eles são sobrepostos, então, se você desequilibra, por exemplo, o diafragma, pode também desequilibrar a nível do romboide, onde você me passou. Ok, obrigado, doutor Múcio, obrigado, meu querido, pela participação. Doutor Alexandre, gostaria de falar alguma coisa? Não, perfeita a colocação do colega. Ok, obrigado. Eu quero agradecer a Mônica, ela é de Surubim, em Pernambuco. Nosso surubim é um peixe delicioso. Uma vez eu fui no Nordeste, comi um surubim na brasa. Gente, está dando até água na boca aqui. Então, ela ligou, olha que delícia, ela ligou, além de falar que é de surubim, ela ligou dizendo que adquiriu todos os produtos que viu no programa, obrigado. E hoje eu estou especialmente mostrando o CD Amor é Decisão, chegou, está novinho em folha. Pra você ter ideia como ele está novinho em folha, hoje chegou o meu CD, eu não tinha recebido o meu ainda não, eu recebi hoje, pois é, eu vou apresentá-lo durante o segundo acampamento para namorados e noivos, que será nos dias 3, 4 e 5 de junho. Nós teremos atividades especiais para solteiros, tá bom? Os solteiros já perguntam, posso participar? Não tenho namorada, quero participar do acampamento. Claro, venha sim. Nós teremos atividades paralelas, especialmente para solteiros. Nós teremos 2 palestras muito bacanas. Uma delas é Afetividade e Sexualidade Masculina, uma palestra feita só para mulheres. E uma outra palestra, Afetividade e Sexualidade Feminina, uma palestra feita só para homens. Para quê? Para que nós, homens, conhecemos como funcionam as mulheres afetivas, sexualmente falando e vice-versa. Então, são uma das atividades que está valendo para todo mundo. Nós temos uma outra atividade que é Preparando-me para o Casamento, que é uma atividade especial para os noivos. O tema do nosso acampamento é Eu Quero um Amor de Verdade. Quem vai estar pregando nesse acampamento é o padre José Augusto, professor Felipe Aquino, o casal de psicólogos, a Celina e o Gerson, Eliana e eu. E no sábado à noite, a apresentação do CD Amor é Decisão. Mas o CD você já pode adquirir desde já, tá bom? Ligando para nós no 0 operadora 12 31 86 2600, acessando o shopping.cançãonova.com ou com alguns dos nossos queridos evangelizadores porta a porta, adquirindo o CD Amor é Decisão, você está contribuindo para que nós cheguemos ao nosso 100%. Isso é muito importante você compreender, que todos esses produtos, você vê, eu digo que eu estou lançando um CD novo, eu não ganho um tostão, como diz na minha terra, um tostão furado por esse CD, porque tudo é, de fato, para
a evangelização. É um compromisso nosso, de todos nós, membros da comunidade Canção Nova. Quando você adquire, você sustenta o sistema Canção Nova de comunicação. E para o pessoal de João Pessoa, já vem preparadinho para o retiro e para o grupo de oração na sexta-feira à noite, já para adquirir o livro Quem Tem Que Mudar Sou Eu, Quando o Casal Reza, e agora o CD Amor é Decisão. Vamos lá, eu vou conversar com o Neto, que já até foi graduado aqui, virou doutor Neto. Doutor Neto, é o seguinte, a Maglia Queiroz, ela é de Paulínia, ela diz que faz musculação e localizada. Existem exercícios que são já, assim, de cara, desaconselháveis por causa da coluna? Sim, vários. Alguns exercícios abdominais, né, tem que estar com a estabilização da coluna lombar para que tenha um efeito positivo. Né, tem que evitar alguns exercícios, né, em pé, ou seja, a gente tem que avaliar um pouquinho esse limiar de dor nela, dentro de alguns ângulos, né, alguns movimentos articulares, para que a gente esteja fazendo um programa bacana para ela também. Quer dizer, mesmo se você não trabalhe diretamente com um educador físico, com um personal trainer, não dá para fazer musculação sem orientação? Não, infelizmente é inviável. Quais são os maiores prejuízos que normalmente você tem visto em pessoas que vão para a academia e começam a treinar sem a avaliação, sem uma orientação, um acompanhamento? Inclusive o CREF, né, eles têm falado muito sobre isso, a falta de orientação aí dos profissionais aí em relação a esse tipo de situação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao estar prescrevendo esse tipo de exercício para essa população. Obrigado, querido. Doutor Alexandre, cadê a pergunta? Está aqui, pergunta muito boa. É a nossa amiga Neuza, ela é nossa sócia, sim, através do boleto bancário. Muito obrigada, viu, Neuza? Ela faz uma pergunta muito bacana, ela é de Jundiaí, em São Paulo. Ela diz assim, eu tenho problemas na coluna. Cada médico onde eu vou fazer uma consulta, cada um me diz uma coisa. O que eu faço? Olha, primeiro precisa procurar um ortopedista da sua confiança e continuar com ele, né, no tratamento até o fim, né? Na verdade, o que acontece, Ricardo, é o seguinte, as patologias da coluna, elas estão todas interligadas. Por exemplo, uma osteoartrose da coluna, ou seja, um desgaste dessa coluna, ela pode estar relacionada a uma diminuição da altura do disco intervertebral, que são os discos que amortecem as vértebras, que pode estar relacionada a uma dor localizada, que pode estar relacionada a uma dor irradiada. Então, na verdade, é uma síndrome dolorosa, né, Ricardo? Quando a gente fala de síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, e não uma patologia só. Então, ela não vai ter um diagnóstico fechado tão cedo. Na verdade, ela tem que fazer o tratamento dessa síndrome dolorosa, que inclui vários sinais e sintomas, né? Talvez por isso que cada médico tenha falado alguma coisa para você, Neuza. Eu acho também que essa pergunta dela está ligada também àquela outra pergunta que foi feita no início do programa. Por que os tratamentos demoram tanto, não é? Por que a gente não tem logo um resultado? Muito provavelmente a gente queira resultados rápidos. E esse médico não resolveu, eu vou mudar para o outro. E não resolveu, eu vou mudar para o outro. Presta atenção, se você está de fato levando até o fim o tratamento prescrito pelo primeiro médico que você foi. Talvez você tenha que voltar a ele. Não sei se eu estou exagerando, doutor. Você está certíssimo, certíssimo. Acho que o grande problema hoje é a gente chegar no tratamento, seja da coluna ou de outra articulação, até o fim com o paciente. Isso é muito difícil e a gente tem que persistir. Ok. Eu sigo em frente agradecendo mais uma vez a você que é sócio evangelizador e nos permite realizar este programa. Nós estamos no final do mês, estamos chegando na última semana, nós temos, se eu não me engano, nós temos 6 dias úteis até o final desse mês, se eu não me engano. E faltam-nos 30% para fecharmos 100%. Não é? Sem você a gente não consegue. Então, obrigado a você que já contribuiu. E um convite para que você nos ajude. A Canção Nova é uma experiência tão linda que o Rodrigo e a Thaís estão aqui em lua de mel. Você acredita nisso? Eles são de Joinville. Pode mostrar agora os dois. Pode me tirar aí da cena. Pode mostrar esses dois aí. Porque eles se casaram. Casaram-se quando, queridos? 7 de maio. Agora. Não é? Estão passeando, estão em lua de mel, passando aqui pela Canção Nova. Obrigado por nos dar esta
esta alegria. Obrigado mesmo. Então, por isso que a Canção Nova, ela é mais do que televisão, mais do que rádio, mais do que CD. Canção Nova é uma experiência de vida, Canção Nova é uma missão. Então, de um lado, obrigado a você que já participa e colabora conosco, e um convite para que você hoje torne-se um sócio evangelizador, especialmente se você pode optar pelo débito automático. Basta entrar em contato com a gente através do 0 operadora 12 3186 2600. Para onde é que eu vou agora? Eu vou, Leila. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Múcio, posso? A Leila, ela vai tomar conta desse programa, vocês vão ver. Leila tem uma xará sua aqui, ela é de Uberlândia, Minas Gerais, ela tem 59 anos. Obrigado por nos dizer a sua idade, viu, querida? Ainda bem que você não falou assim para não identificar você. Já pensou se eu não tivesse lido, você ia ficar brava comigo pra caramba. Ela diz, doutor Múcio, que ela tem 59 anos, tem escoliose, tem artrose lombar. Ela gostaria de saber se ela é um caso que o senhor indicaria de fazer osteopatia. Primeiramente, teria que fazer uma avaliação sucinta, né? Até através dos exames clínicos e exame radiológico. Teria indicação, sim. Agora, a osteoartrose tem que tomar alguns cuidados, principalmente por causa das manipulações. Então, por exemplo, nós pediríamos a densitometria óssea, né? Isso é parte do ortopedista, ele pediria a densitometria para a gente chegar, né, e definir isso. Mas, assim, teria indicação, sim. Não necessariamente com osteopatia, mas também poderia entrar com uma outra técnica de normalização, que seria uma liberação miofascial para liberar a face que recobre o músculo. Há uma reeducação postural também para reeducar essa postura. E depois para ver todas as possíveis compensações. Ok, muito obrigado. Leila, contigo agora, para você não brigar comigo. É para o doutor Alexandre, é uma ótima pergunta, vem do Felipe Oliveira, e é sobre as mochilas que carregamos nas costas, né? Se existe um cálculo ou forma para analisar se estamos carregando o peso ideal nas mochilas, né? O que seria ideal? Olha, é o seguinte, é um cálculo muito preciso, um cálculo matemático. Eu não, pelo menos eu desconheço esse cálculo matemático que determina o peso da mochila. Mas assim, na verdade, as mochilas, elas hoje, né, essas mochilas de rodinha, né, que as pessoas empurram, elas têm ajudado muito os estudantes, porque na verdade, antigamente, as mochilas que ficavam nas costas aumentavam muito a chance de dores lombares e dores cervicais e torácicas por conta do peso dessa mochila. Agora sim, um peso ideal eu desconheço realmente. Não sei se o fisioterapeuta quer completar. Então, tem na Unicamp, eles têm um estudo, né, no laboratório de biomecânica em relação ao peso da mochila. Tá? Tem alguns estudos, sim, eles está bem desenvolvido em laboratório de mecânica. Na Unesp, onde nós fazemos pesquisa, também tem alguma coisinha que nós está bem adiantado, sabe? Assim, é o 0 a 0 ainda, mas está começando. A da rodinha foi um parâmetro legal, né, que ajudou bastante, porque você tirou a sobrecarga da articulação. Mas ele tem um grande problema também, que a criança ou o adolescente, o que ele faz? Ele inclina muito. Então ele começa a criar outras compensações. Tá? Então daí você vê que é bem subjetivo isso mesmo. Mas tem sim alguns laboratórios, né, que trabalham isso, que já começaram a fazer algumas pesquisas, sim. Ok, por enquanto pelo que entendi, o que está valendo assim, na prática é tirar das costas e começar a puxar. Acho que seria... Eu acho assim que até com o desenvolvimento, né? Hoje em dia todo mundo leva notebook, né? Na verdade, então, hoje o peso está cada vez menor, né? Pois é, eu estou com pergunta aqui, eu estou com duas perguntas. Vou começar aqui com o Neto, que como educador físico, depois o doutor Múcio, fisioterapeuta, o doutor Alexandre, ortopedista, poderá também complementar. São duas perguntas que eu vou colocar em uma só. Uma veio de Brasília, a outra de Aparecida, aqui pertinho. É a Maria Helena Mata e o Alex da Silva. O Alex está perguntando quais os riscos de trocar um computador fixo por um laptop. O laptop é mais prático, mas temos que levar conosco e, por isso, tem o risco da coluna. E a Maria Helena pergunta, quem trabalha sentado na frente de um computador deve evitar... Quer dizer, quais cuidados a pessoa deve ter para prevenir dor nas costas? Eu sei que é bem abrangente, mas vamos lá. Sim, sem dúvida. Ela deve evitar ficar muito tempo na mesma posição, né? Deve
de tempo em tempo, fazer um pouquinho de alongamento, né? Para sair daquela posição que ela fica muito encurvada, muito fechada durante muito tempo. Então, ela alongar de vez em quando, ela ter uma postura aí amenizando dores, né? Ok, uma dica bem concreta, que é o tempo que a gente fica no computador, porque muitas vezes a gente não leva em conta a questão do tempo. Doutor Múcio. Eu acho que assim, o risco, ou os riscos, tem no laptop e tem no computador fixo também. Tá? Depende da postura do paciente. Nós temos o que nós chamamos de postura ideal para ele digitar e fazer o trabalho dele. Seria os pés apoiados, joelho a 90 graus, quadril a 90 graus e coluna ereta. E principalmente o olhar horizontal. Tá? Se a tela estiver muito para cima, ele vai fazer o quê? Uma hiperextensão, ele vai fazer uma contratura do músculo cervical, por exemplo. E se a tela estiver muito embaixo, ele vai fazer uma hiperflexão e também vai alterar os músculos. Então, joelho 90 graus. Os pés apoiados. Pés apoiados. Joelhos 90 graus, quadril a 90 graus, postura, coluna ereta, né, o eixo reto e olhar horizontal. Essa seria a postura ideal para quem digita. Então, não adianta, o cara está no laptop e deita no sofá, não é a postura ideal. Ele também pode estar no computador e também não está numa postura ideal. Esse é um padrão que nós temos. Doutor Alexandre, sua contribuição como ortopedista? E só o cotovelo também a 90 graus para digitação, né? Apoiado, É um parâmetro fácil assim, olhando para o horizonte, a tela tem que estar na tua frente. Esse é um parâmetro Olhar ideal. horizontal, né? Ok, muito obrigado. Obrigado a você pela pergunta. A gente falou bastante sobre colchões. Leila, voltou uma pergunta sobre o colchão aqui. E essa eu não esperava, viu? Eu não sei nem quem vai responder. Vou deixar livre para vocês. E a Neuza Fernandes, obrigado, Neuza. A Neuza diz assim: eu sinto muitas dores nas costas e ouvi dizer que colchões magnéticos ajudam a amenizá-las. Isso é verdade? Quem responde? Você? Cientificamente, não há nada comprovado que esse tipo de colchão melhora a dor nas costas. É isso que eu tenho para dizer para a telespectadora. A Neuza. Neuza, não existe nenhum trabalho científico com evidência científica significativa para dizer que esses colchões magnéticos melhoram as dores nas costas. Eu acho que falta pesquisa. Então, como a gente sempre estuda em evidência científica, eu não poderia afirmar isso para você. Eu também vou para a linha do Dr. Alexandre. Não tem uma pesquisa, uma comprovação científica que isso funcione, né? Tem alguns dados, mas comprovação científica, o que é comprovação científica? É publicação de artigo. Tá? E não tem publicação de artigo, infelizmente. Nós estamos muito cru ainda em relação a isso. Ok, obrigado. Leila, contigo, por favor. Para o doutor Neto. É a Alessandra, ela enviou por e-mail e ela tem uma filhinha de 6 meses que está começando a se sentar agora. Gostaria de saber se é verdade que o andador pode prejudicar a coluna do bebê, já nos primeiros anos de vida. E também qual seria a postura dela correta para ela carregar o bebê, já que está perto de 8 quilos, pois ela trabalha ela não trabalha fora, ela passa a maior parte do tempo com a criança. Então, se o andador prejudica e qual seria a melhor postura para carregar o bebê? Ok, obrigado. Vamos lá, Neto. Em relação ao andador, eu gostaria até de pedir a opinião ao colega fisioterapeuta, né? Devido à altura, a criança, com o tempo, ela fica com o pé equino. Então, eu queria saber até do colega, ver se isso é prejudicial, se a criança fica muito tempo no andador, né? Se isso realmente é prejudicial, doutor? Nós temos várias linhas, né? A minha é assim. Nós temos dentro da fisiologia que nós chamamos de desenvolvimento motor normal. Então, a criança ela tem que ter o padrão de deitar, de rolar, de sentar, dentro do desenvolvimento motor, até ela chegar na marcha, que é a postura bípede. O andador, ele tem, na minha abordagem, né, nós temos uma cartilagem, né, que está em formação, que é do acetábulo, onde está o quadril da criança. E o andador, ele faz uma impactação, um sistema que nós chamamos a nível mecânico de impactação. Então, começa a fazer impactos na articulação da criança. Eu não indico o andador, tá? Eu não sei como é que o doutor Alexandre encararia. O andador, hoje ele é é um facilitador para as mães, né? Exatamente, é um facilitador, mas assim, ele não deve ser orientado. Por conta do aumento da pressão no quadril, né, isso pode gerar algumas patologias que são específicas da infância. Luxação. Né? Então,
as subluxações do quadril, leg perts, algumas osteonecroses do quadril. Veja, não que isso vá causar O que esse é tipo de patologia. osteonecrose? Necrose é a falta de vida, Ricardo. Então, para de chegar sangue na cabeça do fêmur. Isso pode levar pode precipitar uma patologia. Veja, não que o andador cause isso, mas ele pode ser um facilitador. Para os joelhos, a criança anda muito inflexo, ou seja, com os joelhos semifletidos, isso não é bom, e anda na ponta dos Quer pés. dizer, fica com as perninhas assim, né? Exatamente, e anda na ponta dos pés. Isso, às vezes, a gente tira a criança do andador e ela começa a andar nas pontas dos pés e não consegue descer, porque existe um encurtamento do tendão de Aquiles, né? É óbvio que isso é totalmente corrigível, né? Não é nenhuma coisa grave, não é nada que a gente não consiga corrigir. Mas é óbvio, se você puder evitar esse tipo de artifício, é melhor. Ok, a mãe perguntou sobre o andador, mas perguntou também sobre a forma de carregar o filho. Achei uma pergunta muito bacana. E foi isso mesmo, foi Leila? Porque ele já está com 8 quilos, ela quer saber qual a forma melhor dela carregar a criança, já que ela passa a maior parte do dia com a criança. E cai lá, eu tenho visto que as crianças estão cada vez mais... existem alguns não sei como chamar aquilo lá, mas é bonitinho de ver, não sei se é legal para quem usa. São Cangurus. São os cangurus, assim são que fala? estabilizadores, né? Que a criança fica penduradinha aqui e amarrado. Chama canguru, não sabia que chamava canguru. Mas e aí, qual é a orientação? Eu orientaria colocar num carrinho, né? Tiraria toda a força da coluna dela. Mas às vezes não tem essa solução, né? Colocaria a criança de frente para ela, né? Com um fixador, aqueles cangurus que a gente chama, né? Eu acho que seria muito mais... Porque se você coloca nas costas, você vai fazer um movimento compensatório e vai aumentar a tua hiperextensão. E também tem, se você colocar a criança na frente, você vai aumentar a sua hiperflexão. Vai causar deformidade do mesmo jeito. Ok, mas Neto, conta pra gente. E em casa? Em casa a mãe e o pai precisa pegar a criança de um lado para o outro, trocar fralda. São 8 quilos. Que orientação você dá? No caso, a mãe deve evitar ficar muito tempo com a criança no colo, sempre alternar de um braço ao outro, né? E evitar muito tempo a criança no colo. A criança tem que estar desenvolvendo aí a aprendizagem motora dela, postura e etc. Ok, obrigado. Doutor Alexandre, estou aqui com esta amiga aqui, eu não vou dizer o nome dela, não, nem de onde ela é. Se eu não me engano, o estado é São Paulo. Ela diz o seguinte: eu estou com desvio e deslocamento na coluna. Tenho 54 anos. Meu médico quer que eu opere. Eu tenho medo. Ela pergunta: é realmente necessária essa cirurgia? Primeiro a gente precisa saber qual é o desvio que ela tem, né? Se é um desvio escoliótico, cifótico, né? O escoliótico é o desvio lateral da coluna e o cifótico é o desvio antero-posterior da coluna. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, 54 anos, a correção de um desvio precisaria ter muitos outros parâmetros, não só clínicos, como radiológicos, exames complementares, para a gente fechar um diagnóstico e saber se existe ou não indicação cirúrgica. Acho que é um caso muito complexo para a gente decidir para ela se vai operar ou não, né? Por ela, né, no caso. É muito importante a gente deixar bem claro, não é, que nós temos aqui o educador físico, um fisioterapeuta, um ortopedista, e não trata-se aqui de consulta, são orientações, não é, para que a gente possa cuidar melhor do nosso corpo e ter qualidade de vida com um fim muito importante, que é justamente que a gente possa colocar toda a nossa vida a serviço de Deus, a serviço uns dos outros, aprendendo a cuidar do templo onde Deus vive, que é o nosso corpo. Eu quero também fazer um convite para você, para a peregrinação que eu comentei no início do programa. Nós estamos preparando uma peregrinação comemorativa. Professor Felipe aqui não está vindo conosco, Eliana Sá, Padre Francisco e eu estaremos fazendo a direção espiritual de um grupo que vai para a França e para a Polônia. É uma peregrinação comemorativa, por quê? Porque nós vamos até a
Katowice, que é a cidade do Beato João Paulo II. Nós vamos na igreja do Beato João Paulo II, nós vamos na casa dele, hoje é um belíssimo museu, nós vamos rezar na pia batismal, nós vamos conhecer onde ele foi batizado, portanto, e depois iremos fazer um dia de retiro em Cracóvia, onde está o Santuário a Jesus Misericordioso. A nossa peregrinação será do dia 1º ao dia 12 de novembro. E você está convidado para peregrinar conosco. Talvez você pense que seja uma coisa que não é para você, mas não custa nada você ligar no 0 operadora 12 3186 2055. É o telefone da Obra de Maria. A Canção Nova realiza estas peregrinações em parceria com a Obra de Maria. O telefone é o 0 operadora 12 3186 2055. Para saber o preço da peregrinação, como é que você pode pagar, e de repente aquilo que você pensava que era um sonho vai se tornar realidade e nós vamos peregrinar juntos. Na França nós vamos a Paris, vamos à Capela Milagrosa, vamos ao Sacré-Cœur, depois nós vamos a Lisieux, onde vamos fazer também um dia de retiro com a Santa Teresinha do Menino Jesus, e depois partimos para a Polônia. Uma linda peregrinação, você é convidado para peregrinar conosco de 1º a 12 de novembro. Está na hora, Ellen? Quando a Ellen se aproxima, me dá um tchauzinho, é para a gente terminar o programa. Obrigado pela sua participação, Deus abençoe muito você. Leila, obrigado, eu sei que você termina o programa com o coração na mão, não é mesmo? Com 280 perguntas. Legal, sinal de que vocês três vão ter que voltar um dia aqui para a gente dar continuidade a toda essa conversa. Doutor Alexandre, muitíssimo obrigado por sua generosidade em ter aceito o nosso convite, vindo participar conosco. Obrigado, doutor Moço, obrigado, Neto, uma alegria imensa recebê-los. A você que nos acompanha, o nosso imenso agradecimento. Nós continuamos juntos, terça-feira que vem nós estamos aqui. Um abração para João Pessoa, estou chegando aí na sexta-feira. Até o nosso próximo Trocando Ideias, até lá.